Olá, tudo bom com você? Eu sou a Mar e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente da proposta que a gente traz. Hoje eu vou falar mais ou menos a previsão do serviço militar de todos os membros do BTS, quando eles vão e quando eles pretendem voltar. E aí surge a teoria, vai ter comeback em 2025? Não sabemos, tá? Já tô te dando shades aqui pra você já ficar triste. Não sabemos. Mas uma coisa que pode te fazer feliz e me fazer feliz é se inscrever aqui no canal. Já deixar o seu like, compartilhar o vídeo e me seguir nos Instagrams que estão aqui embaixo. Isso vai realmente deixar todo mundo do BTS feliz se você se inscrever aqui. Eu enganando o público. Ai, meu Deus do céu, Pai Senhor. A Big Hit, ou a própria Hybe, acabou lançando uma nota mostrando quanto tempo os meninos vão ficar no exército. Todos eles. Então é basicamente isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Porque assim, o serviço militar sul-coreano, para quem não sabe, é obrigatório para todos os homens. Todos os homens mesmos. Tem algumas exceções, tem algumas exceções. Quais são essas exceções? Uma das exceções são pessoas que participam de Olimpíadas, então são atletas, e músicos extremamente ou artistas renomeados. Aí vocês vão falar assim, mas Marcelo, o BTS não é um artista renomeado? Ele é renomeado, mas porém quem dá esse aval de falar que você não vai ou você vai pro alistamento militar é o próprio governo sul-coreano. Então, era pro governo, olha isso. Era pro governo sul-coreano decidir se o BTS ia ou não ia pro exército. Aí é uma conversa entre a empresa que tem os direitos do BTS e o governo. Então aí a gente não pode se meter, tá? Infelizmente, a gente não pode. Antes da Hybe se manifestar sobre o caso, já tinha rolado abaixo-assinados onde a população podia decidir se ela queria ou não queria que o BTS fosse. Então já rolou de tudo mesmo. Porém, entretanto, todavia, é o governo que decide se o idol vai ou não vai, ou se a pessoa vai ou se não vai para o serviço militar. E o serviço militar tem a duração de 2 aninhos, tá? 2 aninhos. Pode haver estendimento desse serviço militar? Pode haver. Pode ser que ele volte antes? Pode, mas aí é um caso que eu não quero comentar, porque para a pessoa voltar antes tem que acontecer uma tragédia. E a gente não quer que aconteça tragédia. Mas também pode acontecer casos das pessoas estenderem um pouquinho mais o seu serviço militar, tá? E aí difere muito da pessoa ou do... Eu ia falar esqueci a palavra. Do batalhão que ela se encontra, tá? Do batalhão. Então existem esses dois fatores. Ou a pessoa cumpre 2 anos bonitinho e fechou, ou ela volta antes porque aconteceu algum fato perigoso com ela. Perigoso não, uma tragédia. Aconteceu uma tragédia com ela. Ou pode ser estendido um pouquinho mais por conta que o batalhão precisa que você fique, ou algum outro fato que aconteceu ali que a pessoa queira ficar, tá? Outro fato muito importante que a gente tem que debater aqui nesse vídeo é os homens têm que se alistar até os 28 anos, porém, por conta de quando o Jin estava com 28 anos, o BTS estava num auge e tremendo, foi basicamente criada uma lei que ele podia se alistar até os seus 30 anos. Então, ele já vai completar 30 anos, então ele precisa se alistar. Se você quiser saber mais sobre essa lei, o que ocorreu, eu vou deixar um vídeo um pouquinho antigo, é antigo. Aqui embaixo, mas você pode ir lá assistir que você vai entender e eu vou falar sobre essa lei bonitinho, explicar todos os fatos bonitinho lá naquele vídeo. Então, se fosse você, eu clicava lá, para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, tá? Porém, entretanto, todavia, você tem até os seus 28 anos uma pessoa normal para poder se alistar. E o mínimo que ela tem que ficar são 2 anos, 18 meses, basicamente. Mas você pode estender um pouquinho mais, como eu te disse, e o máximo que uma pessoa pode ficar no exército é durante 24 meses. Que dá quase 3 anos, não chega a dar 3 anos, chega a dar 2 anos e meio, basicamente. Mas é o máximo que a pessoa tem que ficar. Depois ela retorna à sua família e se ela quiser voltar ao exército, ela pode se alistar de novo. E agora que você já entendeu mais ou menos como funciona o serviço militar, a gente vai falar especificamente um pouquinho sobre cada membro, quanto tempo eles vão ficar e estimar mais ou menos quando eles voltam. Segura na minha mão que agora o negócio é tenso. Vamos lá. A gente vai começar com o nosso querido Jin, lábios de mel. O alistamento dele está previsto agora para dezembro de 2022, né? Ele tem a previsão de, se ele ficar 18 meses, ele sai lá em julho de 2024, que é o mais provável.
Porém, se ele pedir para estender, que é o máximo 24 meses, ele só sai em dezembro de 2024, tá? Aí ele tornaria normalmente como idol lá em 2025. Beleza? O segundo a se alistar é o Sugar. Então a previsão de alistamento dele é lá para março de 2023. Se ele ficar 18 meses, ele volta em setembro de 2024. Porém, se ele ficar os 24 meses, ele só volta em março de 2025. Então ele vai voltar lá pro mês de 2025 se ele ficar os 24 meses. Aí a gente não sabe se a gente tem comeback. Aí é o que dá o medo. Tá vendo? Por isso que eu te falei, segura na minha mão que a coisa tá tensa. O terceiro a se alistar vai ser o J-Hope. E aí a previsão do alistamento dele é para fevereiro de 2024. Se ele ficar os 18 meses, ele volta em agosto de 2025. Mas se ele estender para 24 meses de serviço militar, ele só volta em fevereiro de 2026. Por isso que eu te falei, segura na minha mão que o negócio tá tenso. Você não tá segurando, tá me dando uma urticária. Eu tô falando, segura. O próximo é o RM, a se alistar o meu pai. Ai, meu Deus, Nanju, não faz isso com a gente, Nanju. Não comigo. Não comigo. A previsão de alistamento dele tá para setembro de 2024. Se ele se alistar e ficar 18 meses, ele volta em março de 2026. E se ele ficar 24 meses, ele só volta em setembro de 2026. Aí a gente para num problema aqui. Isso se ele se alistar em 2024, que não seria nem ano que vem, seria no próximo ano. Porém, entretanto, todavia, a Hybe quer que todos os meninos comecem o seu alistamento já no comecinho de 2023, tá? Aí daria tempo de todo mundo voltar bonitinho para 2025 fazer comeback. Mas, como eles têm até os 30 anos para poder se alistar, isso seria se o Nanju esperasse até os 30 anos dele para poder se alistar no exército. Deu para entender? Deu para entender. Ele tem até 2024 para poder se alistar, tá bom? E os outros meninos consecutivamente que estão vindo agora também tem um pouco mais de tempo, tá bom? Mas não significa que eles vão se alistar nesse tempo que eu tô falando aqui para vocês. Eles têm até essa data para poder se alistar. Mas, como eu disse, a Hybe quer que eles se alistem antes, tá bom? Então vamos continuar a listinha. Segura na minha mão, porque tá ficando cada vez pior agora. Aí a gente vai pro Jimin. O Jimin, ele tem um período de se alistar até outubro de 2025. Se ele ficar 18 meses, ele só volta em abril de 2026. Se ele cumprir os 24 meses, ele volta em outubro de 2027. Eu tô falando que tá ficando pior. Agora a gente vai pro Vi. O Vi, ele tem até dezembro de 2025 para poder se alistar. Se ele ficar 18 meses no exército, ele vai ficar até julho de 2026. Se ele cumprir até 24 meses, ele vai até dezembro de 2027. Tá ficando pior? Tá ficando pior. Tá ficando pior. Agora a gente vai sofrer, fico olhando. Segura na minha mão, porque agora é pior. Aí a gente chega ao nosso querido Jungkook, que é o nosso bias, que é o mais novinho, que tem a mesma idade que eu. Ele nasceu no mesmo ano que eu, gente. Não é possível, não é possível. E tem até setembro de 2027 para poder se listar. Se ele ficar 18 meses, ele volta em março de 2029. Ouça muito bem, 29. E se ele ficar 24 meses, ele volta só em setembro de 2029, tá? E aí agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu sei que te causa um monte de cara eu falar que depois do RM, a taxa é os meninos voltarem em 2025, 2026, 2027 e 2029, né? É muito tempo. Porém, entretanto, todavia, agora a gente vai bater num ponto muito importante que eu queria falar aqui. Como eu disse depois do RM, a Hybe, provavelmente ela conversou com os meninos, provavelmente a Hybe falou para os meninos que querem que o alistamento deles comecem agora em 2023, para que todo mundo volte em 2025. Por quê? Cara, 2029 tá muito longe. Você vai falar assim, mas ela não tá longe, não. Tá muito longe. Por incrível que pareça, tá muito longe. E a Hybe, ela é uma empresa. Ela não tá pensando nos meninos como meninos. Tipo, por exemplo, meus meninos têm que se alistar, beleza. Não, ela tá pensando nos meninos como um grupo, como o BTS. É o grupo que mais gera dinheiro dentro da Coreia e dentro da empresa. Então, por mais que você vai falar assim, Marcela, mas hoje a Hybe tem os outros grupos dela. Tem, mas nenhum bate como o BTS bate os números de vendas que ela precisa. Nenhum outro grupo. Então, provavelmente, eu tenho 100% de certeza que a Hybe virou para os meninos e falaram assim, vocês têm até essa data para falar sobre o alistamento de vocês. É até essa data, porque eu preciso que vocês voltem ou
no meio de 2025 ou pro final de 2025 para 2026 a gente lançar comeback. Porque pensa, pode parecer muito louco, mas ela não vai esperar até 2029 ou até 2030 para poder ter comeback de novo do BTS. Não, ela não vai fazer isso. Por incrível que pareça, você vai falar assim, mas vai ser a Hybe, ela dá uma liberdade maior para os meninos. Sim, a Hybe vai dar uma maior liberdade para os meninos, porque é o maior grupo dela, é o maior grupo dentro da empresa do K-pop. Mas a Hybe não vai falar assim pra ele, falar assim, ó, você tem até 2029 pra se alistar. Vai, Jungkook, vai, segue a sua vida. Não, ela não vai fazer isso. Antes dela pensar nos meninos, ela tá pensando no número de vendas dela. Então, provavelmente, a Hybe sentou com os meninos, conversou com todos eles e falaram assim, ó, vocês têm até essa data pra se alistar, porque até essa data vocês têm que voltar pra gente poder ter comeback do BTS de volta. Então, provavelmente, ou em 2025 ou em 2026 a gente vai ter comeback dos meninos. Pelas minhas contas e pelos meus cálculos aqui, se todo mundo se alistar até fevereiro do ano que vem, dá tempo deles voltarem sim pro meio do ano de 2025 e entregar um comeback lá pro final de ou outubro ou novembro, ter comeback novo do BTS. Pode ser que na minha especulação, que eu calculei mais ou menos aqui por cima, tenha dado alguma coisa errada, pode ser. A gente não sabe se eles vão cumprir 18 meses, ou eles vão entender mais alguns meses, ou eles vão fazer 24 meses. A gente não sabe se eles vão estender tudo isso, ou por obra do destino da Além, eles realmente só compram 18 meses e voltem. E aí, pelas minhas contas, é certinho pra ter um comeback lá pro finalzinho de 2025, ou se eles pretendem estender. A gente não sabe porque a gente não manda neles, né? Por incrível que pareça. Mas eu vou deixar minha reivindicação aqui pelo meu bias, que é o Namjoon, que é o Ryan. Você precisa se alistar no começo do ano que vem, pra poder voltar em 2025 pra ter comeback só o seu, por favor. Eu nunca te pedi nada na vida antes. Tô te pedindo agora, tá? Então eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, tenha entendido mais ou menos como vai funcionar a data de alistamento de cada um dos membros. E também o mais importante, deixa aqui nos comentários se você acha que eles vão todos se alistar no ano que vem, em 2025. Teremos comeback? Ou se não, eles vão seguir até as datas que eles podem se alistar normalmente, até completar a data mínima que eles precisam se alistar. Tá bom? Então eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, você sabe. Deixa um like aqui pra mim, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo, me segue lá nos Instagrams aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau. Tchau!